a eternidade futura, e depois o irmão traz aqui os versículos 4 e 5, que refere-se ao presente. João 1,1, que eu já li, diz: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Aqui, João 1 refere-se à eternidade no passado. O versículo 51 de João 1 refere-se à eternidade no futuro. Olha o que diz: e disse-lhe, em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. A grande diferença aqui é que na eternidade passada, o Senhor, ele era só Deus. Mas na eternidade futura, ele é Deus e homem. Ele é um homem Deus, né? No próprio versículo diz, né? Descendo sobre o Filho do Homem aqui, né? E o que acontece então? Nós temos um versículo que representa, que mostra a eternidade passada, e nós temos o versículo 51, que mostra a eternidade futura. E nesse meio tempo, nessa ponte do tempo que o irmão chama, nós temos 5 grandes eventos que aconteceram, 5 grandes acontecimentos que definiram e expressaram Deus através de Cristo como a palavra de Deus, né? Esses 5 acontecimentos são Cristo, a palavra de Deus, como o Criador na criação. Então, Cristo é muito interessante, né, irmãos? Cristo, Jesus Cristo, ele viveu na terra, mas ele é o Criador da terra. Para pensar. O Senhor Jesus, o qual nós cremos, o qual vive em nosso espírito, ele é o Criador de todas as coisas. Isso é muito grandioso. Quando nós chamamos, invocamos pelo Senhor, nós estamos invocando pelo Criador. Essa palavra, essa mensagem dessa semana, ela nos faz realmente lembrar disso. Quando nós invocamos o Senhor, a gente não está invocando por qualquer pessoa, a gente está chamando pelo Criador do universo, né? A gente vai ver muito sobre isso no Algoritmo Romano 2. Outro acontecimento é Cristo, a palavra de Deus, como o homem que armou o tabernáculo entre nós na encarnação. Então Deus, ele se encarnou em Jesus e armou o tabernáculo entre nós. O terceiro acontecimento é Cristo, a palavra de Deus, como Cordeiro de Deus na redenção. O quarto é como o Espírito que unge na transformação. E o quinto é como a escada que une a terra aos céus para o edifício de Deus. E agora nos algarismos romanos 2, 3, 4, 5 e 6, a gente vai entrar em cada um desses acontecimentos. Então, o algarismo romano 2 diz: Cristo, como a palavra de Deus, fala por meio da sua criação. E aqui, esse ponto ele é realmente maravilhoso, assim, eu tenho certeza que fez os irmãos também pensarem em muitas coisas, ou em todas as coisas que estão ao nosso redor, que nos faz lembrar Deus, né? Que nos faz lembrar o Senhor. Aqui o versículo de referência é João 1,3. E esse versículo diz: todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então João 1,3 está falando sobre o Senhor Jesus, e aqui diz: todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, é realmente incrível como que tanto o poder eterno de Deus, como as características divinas que expressam a natureza intrínseca de Deus, elas se manifestam na sua criação, né? Se a gente olha, irmãos, assim, isso é realmente fascinante. Se você para pensar, só o fato de você poder respirar, só o fato de você poder acordar de manhã e respirar fundo, significa que tem um Deus. Tem um versículo em... Puxa vida, eu vou acabar lendo ele aqui.
Em Salmos 14:1, Salmos 14:1, diz o insensato no seu coração: não há Deus. Gente, é impossível não ter Deus. É impossível não ter um Criador. Quando a gente pensa na Terra, no globo terrestre, se os irmãos se lembram, todos nós vivemos na parte externa do globo terrestre, né? E fora disso, nós temos o universo todo. Então não dá para saber onde é a parte de cima e a parte de baixo. E como é que a gente simplesmente não cai? Mas a gente é muito leve, pensa na água, nos oceanos. Como que essas águas não saem para o universo? Ok, o ser humano descobriu que é por causa da gravidade. Ok, da onde surge a gravidade? Quem que sustenta essas coisas? A gente sabe quem sustenta, né? Ou seja, o fato de as coisas criadas existirem testifica silenciosamente que há um Deus que as criou. Até mesmo um grão de areia, uma flor ou uma planta mostra o Deus Criador. A gente sabe, tem muitas irmãs que gostam de plantas, né? Como que pode aquilo, irmãos? Para pensar, uma semente que você coloca embaixo da terra pode se transformar. Como que de uma semente surge uma árvore? Uma flor? Como que pode isso? Ela só consegue absorver da terra, água, deve ter alguns outros nutrientes mais técnicos que eu não sei, mas a partir disso, você tem uma árvore. E a partir da árvore você tem flores e mais. Pode nascer uma fruta. E daquela fruta você consegue comer até. Ou seja, até o alimento prova que existe um Criador. Se você come, quando você está comendo qualquer coisa, aquilo deve te fazer lembrar. E é por isso que nós agradecemos, porque aquilo nos faz lembrar que há um Criador. Que há Deus, né? Que existe Deus. A letra A diz: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. A letra B: pois as suas coisas invisíveis, tanto o seu eterno poder, como as suas características divinas, claramente se veem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas, para que eles sejam indesculpáveis. Ou seja, não há desculpa, irmãos. Não há desculpa. Não pense que há desculpa. Alguém falar que, eu nunca ouvi dizer que tinha um Criador. Não, não há desculpa. Se a pessoa, ela simplesmente vive, ela deve saber que há um Criador. Insensato é o homem que diz que não há Deus. Insensato. Letra C diz: o que é mencionado em Atos 14, de 15 a 17, e 17, de 24 a 29, tem o mesmo propósito, de revelar a criação de Cristo, falando por Deus. Então, esses versículos são maravilhosos, eu também vou ler eles. Atos 14, de 15 a 17 diz: e dizendo: varões, por que fazeis isso? Nós também somos homens, sujeitos aos mesmos sentimentos que vós, e vos anunciamos o Evangelho para que destas coisas vãs vos volteis ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles, o qual, nas gerações passadas, permitiu que todas as nações andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho, fazendo o bem, dando-vos chuvas do céu e estações frutíferas, enchendo de alimento e de alegria os vossos corações. Então, esse versículo é muito, muito doce também, irmãos. Se não houvesse chuva, não poderia ter alimento. Né? E acredito que muito mais coisas que agora eu não consigo nem imaginar. Tudo é perfeito na criação. Deus, se você pensa num homem
muito inteligente na Terra. Para pensar na inteligência de Deus, do Senhor Jesus, eu diria aqui, né, do Criador, Deus, Jesus, é tudo a mesma coisa. Para pensar na inteligência, na sabedoria de Deus, na criação de todas as coisas. A gente está passando por dias que está bastante calor, né? Os irmãos sabem, né? Bom, tá com o telão aí, mas os irmãos sabem, né? Mais uma vez, a nossa terra, né, onde nós vivemos é uma bola, né? Vamos pensar assim? É um globo. E faz calor porque por que tem época do ano que está mais quente e tem época do ano que está mais frio? Porque você tem um sol, que é bem grande. Quando a Terra ela gira e ela fica mais próxima do Sol, é porque a gente está no verão aqui. E quando está inverno, é porque ela está um pouco mais distante do Sol. Ok? É basicamente isso. É muito mais complexo do que isso, mas é basicamente isso. Não faz sentido para os irmãos? O Sol é muito quente, então quando você distancia dele, esfria. Quando você se aproxima, esquenta. Ok, mas para pensar. Pega um dia que estava muito quente. Lembra de algum dia que estava muito quente. Para pensar se a Terra se aproximasse um pouquinho mais ainda do Sol. Ia começar a esquentar mais. E não estamos falando de muita coisa. Às vezes é muito pouco espaço. Mas se aproximasse um pouquinho mais, pegava fogo, acabava tudo. A gente não viveria. E o contrário também é verdade. Quando está frio, se afastasse um pouco mais do que deveria, a gente morreria também de frio. Então para pensar, irmãos, nesses detalhes. Como pode não ter um Criador, né, que sustenta todas essas coisas? A chuva, o alimento. Atos 17, 24 a 29. Essa porção é muito rica também. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Pois Ele mesmo é quem dá... Perdão. Pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e todas as coisas. De um só, fez toda a nação de homens para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente determinados e os limites da sua habitação, para que buscassem a Deus, se porventura tateando o pudessem achar. Ainda que não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos poetas entre vós têm dito, porque somos também linhagem sua. Sendo, pois, linhagem de Deus, não devemos pensar que o que é divino é semelhante a ouro, prata ou pedra, semelhante à escultura de arte e imaginação do homem. Aqui existe um contexto desses versículos, mas o que é muito rico aqui é que até mesmo quando olhamos para cada um de nós, seres humanos, a gente consegue também ter a certeza de que há um Criador. Para pensar como que um ser humano nasce. Como que pode, dentro de uma barriga de uma mulher, uma pessoa que hoje é você e eu aqui, cada um de nós passou por isso, como que eu, um dia, era nada? Irmãos, para pensar. Vocês têm uma mente, vocês conseguem decidir, pensar em coisas, fazer contas, dar um conselho, ter comunhão, fazer isso e aquilo. Um dia nós éramos nada. Como que pode não ter um Criador? Hebreus 11:3 diz: pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o que é visível não veio a existir das coisas que se veem. Hebreus 1:2, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Puxa vida, a palavra de Deus ela está cheia de
evidências, né? Cheia de provas de que Deus é o Criador, né? A gente nem só de olhar para a criação já é para a gente ter certeza, mas mais do que a criação, nós que cremos na palavra de Deus, a palavra de Deus ela fala muito disso. Colossenses 1, 15 a 17, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Olha que incrível. O qual é a imagem do Deus invisível, está falando do Senhor. O primogênito de toda a criação. Você pode pensar, ele é o primogênito de toda a criação. Então, quando foi tudo criado, ele foi o primeiro. Mas olha como continua. Porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam domínios, sejam principados, sejam autoridades. Tudo foi criado por meio dele. Então ele é o primogênito, mas aqui diz que tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele todas as coisas se mantêm unidas. Olha, irmãos, todas as coisas se mantêm unidas por causa do Senhor Jesus Cristo. As pessoas não fazem ideia. Se não tivéssemos Cristo, não existiria absolutamente nada, porque é Ele que mantém todas as coisas unidas. E por fim, Ageu 2,7. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Bom, esse algarismo romano fala sobre, então, Cristo como a palavra de Deus, fala por Deus por meio da sua criação. Então, realmente não há desculpa, irmãos. Cristo como a palavra de Deus realmente fala por Deus por meio da sua criação. A gente pode ver Deus por meio da sua criação. O algarismo romano 3, agora a gente entra no segundo grande acontecimento, nessa ponte do tempo. Cristo, como a palavra de Deus, fala por Deus mediante a encarnação como o tabernáculo de Deus. E como toda essa mensagem está no capítulo 1 de João, aqui também a referência é João 1,14. E a palavra tornou-se carne e armou tabernáculo entre nós. E vimos a sua glória, glória como do unigênito da parte do Pai, cheia de graça e de realidade. Então, nesse versículo, irmãos, aqui eu peguei um trecho do dia 3, que diz assim: João nos diz que quando Cristo, como a palavra, tornou-se carne e armou o tabernáculo entre nós, estava cheio de graça. Então, havia algo com Cristo que a Bíblia chama de graça. E o irmão faz a pergunta: que é graça? E é muito rico isso, irmãos. Podemos dizer, olha essa definição de graça. Podemos dizer que graça é Deus em Cristo, com tudo que Ele é, como a plenitude para o nosso deleite. Então aqui, Cristo, como a palavra de Deus, fala por Deus mediante a encarnação como o tabernáculo de Deus. Nesse versículo 1 de João 14, já fala que a palavra tornou-se carne cheia de graça e de realidade. Quando nós falamos de desfrutar Cristo, o Senhor como graça, nós desfrutamos Ele, então, como Deus em Cristo, como tudo que Ele é, como a plenitude para o nosso deleite. E isso inclui o quê? Absolutamente tudo que a gente precisa, irmãos. Isso inclui descanso, consolo, poder, força, luz, vida, justificação, santidade e todos os outros atributos divinos. Então, quando o Senhor se encarnou, não somente quando o Senhor, quando a palavra, o Senhor se encarnou, não somente introduziu Deus na humanidade, mas também tornou-se um tabernáculo para Deus, como habitação de Deus na terra entre os homens, sendo cheio de graça e realidade. Ou seja, quando estamos na presença de Deus, nós desfrutamos a plenitude de tudo o que Ele é.
Isso está em João 1,16, olha o que diz, porque todos nós recebemos da sua plenitude e graça sobre graça. Então, irmãos, sempre que desfrutamos Deus, nós temos graça, mas não somente graça, temos também a realidade, né? Graça e realidade. Quanto mais o experimentarmos, mais gozaremos graça e ganharemos realidade. Tanto graça como realidade vieram com Jesus. João 1,17, tudo em João 1, olha que rico esse capítulo, né? Diz, porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a realidade vieram por meio de Jesus Cristo. Olha o que significa esse versículo, irmãos? A lei ter vindo por meio de Moisés e a graça e a realidade por meio de Jesus Cristo. A lei faz sobre o homem exigências de acordo com o que Deus é. Então, com Moisés veio a lei. Então você tinha os 10 mandamentos e você tinha que cumprir aquela lei. Isso é o que o inimigo de Deus, de forma muito sutil, tenta sempre nos fazer voltar. Nós, como bons cristãos, a gente quer cumprir a lei, mas a gente já percebeu isso. Eu tenho certeza que todos nós já percebemos isso, que a gente não consegue cumprir a lei. A gente simplesmente não consegue, é muito alta para nós. Nós somos pecadores, a gente de fato não consegue cumprir as exigências de Deus, mas o que o inimigo de Deus, de forma muito sutil, sempre faz conosco é nos tirar debaixo da graça e nos voltar para debaixo da lei. E aí a gente tenta cumprir, a gente desanima, a gente acha que não é para nós e a gente desanima, né? A gente às vezes até pensa em desistir. Mas esse versículo diz, a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a realidade vieram por meio de Jesus Cristo. Então a lei faz sobre o homem exigências, porém a graça supre-o com o que Deus é para satisfazer as suas exigências. Ou seja, quando Jesus se encarnou, ele veio como graça e realidade. E como graça, ele veio para nos suprir. Ele nos supre de todas as formas, para que a gente possa cumprir as exigências de Deus. Mas não somos nós que cumprimos as exigências. Nós desfrutamos da graça e o Senhor em nós cumpre as exigências de Deus. Então, se nós estamos cansados, se nós estamos sobrecarregados, não tem um versículo em Mateus que o Senhor fala? Venha sobre mim, né? Venha para mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Por quê? Nele nós encontramos graça. Nós encontramos tudo o que precisamos, irmãos, para cumprir todas as exigências de Deus. Como eu já li aqui, né? Nele nós temos vida, consolo, descanso, poder, força, luz, justificação. Se você precisa de paciência, nele você vai encontrar. Se você tentar ser paciente, você pode até conseguir até certo ponto, mas chega uma hora que a gente não consegue. E não costuma ser muito, né? A gente tem pouca paciência. Humildade, muitas vezes a gente precisa de humildade. Parece que não, né? Mas a gente precisa. Isso é engraçado, eu não vou contar detalhes, mas eu tenho certeza que, irmãos, todos nós passamos já por isso. O Senhor, Ele nos coloca em situações que a gente precisa tomar Ele como nossa humildade aqui, por exemplo. Porque a gente tenta ser humilde, mas na verdade a gente percebe, eu falo para mim, eu percebo que eu sou muito orgulhoso. Né? Eu penso que eu sou humilde, mas a minha humildade, ela é nada. Ela é nada. Se você passar um pouco do ponto, eu já não sou mais humilde. Por isso que o Senhor, Ele nos coloca em situações, seja no nosso trabalho, seja na nossa família, seja na escola, seja em qualquer lugar. Ele usa todas as pessoas. Ele usa até às vezes aquele que nem crê nele, porque ele pode, ele tem esse poder. Ele usa o seu chefe para
poder, vamos falar assim, voltar você, te acordar, cortar você. Aí você percebe, puxa vida, como que eu sou orgulhoso. E aí eu preciso tomar o Senhor como a minha humildade. E aí sim eu posso ser humilde, né? Caso contrário, é só da boca para fora. Muitas vezes desfrutamos Deus em Cristo como nossa graça. E várias vezes percebemos que Deus em Cristo é verdadeiramente vida, luz. O Senhor já não foi, com certeza, irmãos, vida para vocês em alguma situação que você precisava de vida, paz? Ele não foi a paz? E luz? Não tem situações que parece que a gente está numa escuridão total e quando a gente desfruta o Senhor, Ele é a luz para nós? Descanso? Puxa vida, irmãos. O Senhor é o nosso descanso, né? Ele é o nosso verdadeiro descanso. E muitas outras coisas. Uma frase do dia 3. Isso é a substantificação de Deus. Olha que incrível. Sabe, a substantificação é tornar Deus real. Quando você desfruta o Senhor como graça, como tudo que você precisa, Ele te supre com tudo que você precisa, aquilo é a substantificação de Deus. A letra B diz, ao tornar-se carne, Ele tornou-se a corporificação do Deus triuno, trazendo Deus ao homem e fazendo com que Deus pudesse ser contatado, tocado, recebido, experimentado, entrado e desfrutado. Quando Cristo estava na carne com os seus discípulos, esses não somente o viam e o tocavam, mas também o desfrutavam. Ele não o declarou para seus discípulos por meio de ensinamentos, mas lhe proporcionou tal desfrute agradável. Por simplesmente olhar para as pessoas, ele as capturava. Não era assim? Porque Deus habitava no Senhor como homem ali, né? Ele era o próprio Deus. Então, quando ele olhava para as pessoas, ele as capturava. Sua presença era tão encantadora, tão fascinante. Parecia que ninguém podia resistir à sua presença fascinante. Essa era a sua maneira de declarar Deus. E hoje não é diferente. Hoje, quando nós tocamos e desfrutamos a presença do Senhor, aquilo nos cativa de uma forma tão fascinante que eu tenho certeza que nós já tivemos experiências de estarmos na presença de Deus, na presença do Senhor, que aquilo te cativa. Por mais que a gente tenha a nossa vida e os nossos dias e a gente acaba saindo da presença do Senhor, mas a gente sabe como que é fascinante estar na presença de Deus, né? A letra C, ele tornou-se homem-Deus, introduzindo a divindade na humanidade e mesclando a divindade com a humanidade. D, a encarnação do Filho primogênito de Deus também é para declarar, explicar Deus ao homem na palavra, na vida, na luz, na graça e na realidade. E eu vou ler os 5 pontos aqui. A palavra é Deus expressado, explicado e definido para o homem entender Deus. Vida é Deus dispensado a nós para o homem receber Deus. Luz é Deus brilhando para o homem ser iluminado para participar de Deus. Graça é Deus desfrutado pelo homem para o homem compartilhar suas riquezas. E realidade é Deus tornado real ao homem para o homem compreender e entender Deus. E aqui a gente vai então para o terceiro grande acontecimento nessa ponte do tempo, que é Cristo como a palavra de Deus, fala por Deus ao tornar-se o Cordeiro de Deus para a redenção. Aqui nós temos 2 versículos também, porque a palavra ela é em João capítulo 1, os 2 versículos referência estão em João 1, né? 29 diz, no dia seguinte ele viu Jesus, João Batista, que vinha ao seu encontro e disse, eis o Cordeiro de Deus
que tira o pecado do mundo. E no versículo 36, e vendo Jesus passar, disse, eis o Cordeiro de Deus. Então, aqui, né, como o Cordeiro de Deus, ele veio para a nossa redenção, né? Ou em outras palavras aqui, como fala, né, veio para tirar os pecados do mundo, né? Em Atos 20, aqui eu cheguei no versículo de Atos, que eu falei no início, porque aqui nós estamos falando de Jesus, mas em Atos 20 e 28, olha o que diz, que rico esse versículo. Olhai por vós mesmos e por todo o rebanho, no meio do qual o Espírito Santo vos pôs por supervisores, para apacentar a igreja de Deus, a qual ele adquiriu com o seu próprio sangue. Então era Jesus que estava na cruz, mas esse versículo diz que Deus adquiriu a igreja com o seu próprio sangue, porque Jesus é Deus. E Colossenses 1:20 diz, e por meio dele reconciliar consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus, tendo feito a paz pelo sangue da sua cruz. Né? Deus participou da carne e sangue do homem para a redenção do universo perdido. Todo o universo, incluindo os céus, foi contaminado por Satanás em sua rebelião contra Deus. De maneira que todas as coisas na terra e no céu precisavam ser redimidas por Deus. Ao tornar-se o Cordeiro para a redenção do mundo perdido, Cristo nos fala como Deus realizou sua redenção judicial através da sua morte, como o procedimento segundo a sua justiça. Né? Então, através de Satanás, o pecado entrou no homem. Pois Satanás injetou o pecado na raça humana. Porém, Cristo, como Cordeiro de Deus, veio para tirar o pecado da humanidade. Cristo morreu na cruz para lidar com o pecado e também com os pecados. Então o Senhor ele lidou com o pecado e com os pecados que a gente cometeu, a gente comete e a gente vai cometer. Ele já lidou com todos esses pecados. 2 Coríntios 5:21 diz, aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. É muito importante, irmãos, que a gente observar que a gente se torna a própria justiça de Deus, mas a gente se torna a justiça de Deus quando estamos no Senhor. Né? Aqui diz, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Porque você não pode pensar que porque o Senhor morreu na cruz por você, e porque ele já lidou com todos os pecados nossos, do passado e do futuro, que a gente está tranquilo. Não, a gente só é justiça de Deus, esse sangue ele só pode ser aplicado em nós quando nós estamos nele. Né? Por isso que nós devemos todos os dias nos voltar ao nosso espírito para desfrutar o Senhor, né? Para desfrutar desse sangue poderoso. Né? Hebreus 9:26 diz, pois neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, na consumação das eras, ele se manifestou uma vez para sempre, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo, falando do Senhor. 1 Coríntios 15:3, pois vos entreguei, antes de tudo, o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. 1 Pedro 2:24, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas suas feridas fostes curados. E Hebreus 9:28, assim também Cristo, tendo sido oferecido uma vez para sempre, a fim de levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam ardentemente para a salvação. Amém, Senhor Jesus. A letra B diz, o Cordeiro de Deus significa a palavra na carne, como o cumprimento de todas as ofertas no Antigo Testamento para cumprir a plena redenção de Deus.
Por quê, né? João Batista, quando viu o Senhor, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que ele falou Cordeiro de Deus, né? O irmão, ele explica aqui, né? Porque no Antigo Testamento, quando as pessoas pecavam, elas tinham que oferecer um animal. Elas tinham que oferecer, muitas das vezes, um cordeiro. Por isso que no Novo Testamento, João Batista, ele tem essa revelação, né? Ele olha para Jesus e fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o Cordeiro de Deus significa a palavra na carne como cumprimento de todas as ofertas do Antigo Testamento para cumprir a plena redenção de Deus. O número 1 diz: Cristo é a realidade da oferta pelo pecado, da oferta pelas transgressões, do holocausto, da oferta de manjares, da oferta de paz, da oferta movida, da oferta alçada e da libação. Com Cristo, como todas as ofertas, temos a plena redenção de Deus e podemos experimentar e desfrutar essa redenção. Né? É mediante Cristo como Cordeiro de Deus, que cumpre todas as ofertas, que nós podemos agora entrar em Deus e participar da vida e natureza divinas. Então é por meio de Cristo. Então eu vou de novo ler o algarismo romano. É por meio de Cristo como a palavra de Deus, que fala por Deus ao tornar-se o Cordeiro de Deus para a redenção, que podemos participar e entrar em Deus e participar da vida e natureza divinas. Né? O algarismo romano 5, que é agora o quarto grande acontecimento nessa ponte do tempo, diz: Cristo, como a palavra de Deus, fala por Deus ao tornar-se o Espírito que unge para a transformação do povo redimido de Deus em pedras, para a edificação da casa de Deus, Betel, organicamente para o Novo Testamento. A referência aqui mais uma vez, João 1, de 32 a 42, eu não vou ler os 10 versículos, mas o versículo 42 termina dizendo, o Senhor falando, né? Ele o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que se traduz por Pedro, que significa pedra. Né? Então, como o título do algarismo romano diz, esse Espírito que unge, ele nos unge para nos transformar em pedras. Ok, pedras soltas, cada uma no seu canto? Não, de jeito nenhum. Nos transforma em pedras para que nós possamos ser edificados juntos, né? Porque a gente vai ver que a intenção final de Deus é nos edificar a sua casa espiritual, né? Precisamos não apenas, então, ser redimidos, mas também transformados. O primeiro passo da transformação é a regeneração. Um dia nós somos regenerados, né? Nós somos salvos, nós somos refeitos aqui, né? No dia 5 diz: o primeiro passo da transformação é nos regenerar, nos refazer. Então o Senhor primeiro nos refaz. Precisamos ser regenerados para começar nossa transformação em pedras. Então, irmãos, todos nós estamos, cada um de nós, todos os dias, mesmo sem perceber, todos que fomos salvos um dia e fomos regenerados, pode crer, mesmo quando você pensa que não está acontecendo nada, o Senhor está cuidando de todas as circunstâncias, tudo ao nosso redor, o nosso próximo dia, o nosso próximo trabalho, qualquer próximo acontecimento, Ele já está pensando em tudo para nos transformar em pedras, né? Todos os dias nós passamos por essa transformação através desse Espírito que nos unge, né? E nós estamos sendo transformados em pedras preciosas para o Senhor, para o seu edifício. Precisamos ser regenerados para começar nossa transformação em pedras para o edifício espiritual de Deus, sua casa. A casa de Deus, Betel, é primeiramente a igreja, então o corpo de Cristo e, por fim, a Nova Jerusalém. A letra B diz: precisamos ser vigilantes para não permitir que nada no nosso viver diário substitua Cristo como o Espírito que unge em nosso espírito. Ou seja, o inimigo de Deus está a todo momento, irmãos, todos os dias, tentando nos distrair,
né, do Espírito que unge. O Espírito que unge, ele habita no nosso espírito, né? Ou seja, todos os dias precisamos voltar para o nosso espírito. Quando voltamos para o nosso espírito, esse Espírito que unge, nós damos oportunidade para ele nos transformar, né? Mas o inimigo de Deus, ele sempre está fazendo com que nós pratiquemos o que foi falado aqui, o princípio do anticristo, né? O que é o princípio do anticristo? Número 3 diz: se substituirmos Cristo por algo do nosso próprio comportamento e caráter, estaremos praticando o princípio do anticristo, por permitir que certas coisas substituam o próprio Cristo. Ou seja, eu posso pensar que eu sou muito organizado. E aí eu falo para os irmãos assim: irmãos, deixa que eu cuido das cadeiras, porque eu vou deixar o local bem organizado para os irmãos. Mas se eu não tomo cuidado e se eu não me volto para o meu espírito e toco nesse espírito que unge, eu vou estar fazendo tudo com o meu caráter, do jeito que eu penso, e pode crer, eu posso estar praticando o princípio do anticristo, porque eu estou substituindo o Senhor pela minha confiança na minha própria pessoa, né? A gente tem tantos serviços, a gente vai ter agora a conferência em Sumaré, né? A gente vai ter a conferência em Sumaré e tem bastante irmãos que vão servir, né? É realmente um grande privilégio a gente servir o Senhor, né? Mas a gente precisa tomar muito cuidado para não praticarmos o princípio do anticristo no nosso serviço. Que é o quê? Pensar que a gente consegue fazer algo muito bem feito e deixar o Senhor de lado. Não, pelo contrário, a gente precisa, todos nós, nos voltarmos para o nosso espírito, tomar o Senhor como a nossa pessoa e Ele vai ser a nossa cabeça, né? Ele que vai estar à frente do serviço. A gente só depende dele, toda a honra, toda a glória é para Ele, né? Inclusive, amém, vamos lá, depois eu falo disso. É sobre a conferência, mas depois eu falo. Número 4 diz: precisamos nos arrepender por vivermos diariamente no princípio do anticristo, permitindo que a cultura, a religião, a ética e os conceitos naturais substituam Cristo como a unção interior. E número 5, devemos orar. A gente pode ler junto, irmãos, isso aqui. Senhor, queremos viver e andar na unção, com ela e por meio dela, o mover, trabalhar e saturar do Deus triuno em nós. Amém. E a letra D. Na conversão de Pedro, o Senhor deu-lhe um novo nome, Pedro, que significa pedra. E quando Pedro, olha que incrível, irmãos, e quando Pedro recebeu a revelação sobre Cristo, o Senhor revelou ainda mais que ele era a rocha, uma pedra. Por esses dois incidentes, Pedro recebeu a impressão de que Cristo e seus crentes são pedras para o edifício de Deus. É muito rico o ministério, irmãos, porque ele facilita para a gente, né? Esses versículos ricos, maravilhosos, essas pedras preciosas na Bíblia, coloca aqui junto. Se você vê João 1,42, é quando o Senhor chama Cefas de Pedro. Ele transforma o Pedro em pedra, né? Ali, Cefas em pedra. Em Mateus 16,18, o Senhor fala que ele é a rocha. Ele também é uma pedra. E por causa dessa impressão, em 1 Pedro 2, olha que rico esses versículos, olha qual foi a impressão de Pedro, quando ele ligou, ele teve essas revelações, né? Olha a impressão dele. E ele diz em 1 Pedro 2, 4 a 8, aproximando-vos dele, a pedra viva, porque ele tinha tido a revelação, rejeitada pelos homens, mas para Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, porque ele tinha tido a revelação, como pedras vivas, estáis sendo edificados casa espiritual para sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo, pois está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os que não creem,
a pedra que os construtores rejeitaram. Essa tornou-se a principal pedra angular. E pedra de tropeço e rocha de ofensa são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Senhor Jesus. Bom, chegamos no último grande acontecimento nessa ponte do tempo que diz, né, Algares Romanos 6, Cristo como a palavra de Deus, fala por Deus, ao tornar-se a escada que traz o céu, Deus, a terra, o homem, e une a terra, o homem, ao céu, Deus, para o edifício de Deus. Ou seja, irmãos, primeiramente, a gente precisa ser regenerado. Em seguida, precisamos ser transformados e, posteriormente, ser unidos para a edificação. Aqui no dia 6, o irmão diz o que eu falei um pouco mais cedo para os irmãos. Embora possamos não perceber ou possamos ser ignorantes a esse respeito, o Senhor está trabalhando para nos transformar. Letra B diz, o sonho de Jacó é uma revelação de Cristo, pois Cristo é a realidade da escada que Jacó viu em Betel, a casa de Deus. 1. Nosso espírito regenerado, que é a habitação de Deus hoje, é a base na terra, onde Cristo foi posto como a escada celestial. Olha que incrível, irmãos, que revelação, que visão maravilhosa. Quando estamos no nosso espírito, nós temos essa escada que une o nosso espírito aos céus, né? E aí você tem esse contato com Deus. Portanto, sempre que nos voltamos ao nosso espírito, experimentamos Cristo como a escada, trazendo Deus a nós e nos levando a Deus. O resultado de Cristo como a escada celestial é o edifício de Deus, Betel, a igreja, o corpo de Cristo, e a consumação dessa escada é a Nova Jerusalém. A gente consegue entender esse ponto, porque nos versículos, né, em Gênesis 28, quando Jacó teve o sonho, depois do sonho que ele teve, ele chamou o lugar onde ele estava de Betel, né, que significa a casa de Deus. Todos estamos sob o processo de transformação. Deus nos destinou para sermos transformados para o seu edifício. Amém, aleluia. Depois da criação, encarnação, redenção e unção, encontramos a edificação. Esta tem como fim a casa de Deus. Ele está edificando uma habitação para si mesmo e está usando pessoas, você e eu, como pedras. Louvado seja o Senhor, pois não estamos apenas sob o trabalho de transformação, mas estamos também no processo de edificação. A gente podia ler a letra C juntos, irmãos, para a gente terminar. A volta do Senhor necessita de um sólido edifício dos que o buscam. Esse edifício será um degrau, uma cabeça de ponte para que ele tome a terra. E esta será uma morada mútua para ambos, Deus e o homem. Será um mesclar da divindade com a humanidade e da humanidade com a divindade para sempre. Esse edifício será o cumprimento final e máximo, não somente do sonho de Jacó, mas também do plano eterno de Deus. Terminará a ponte do tempo e introduzirá a abençoada eternidade no futuro. Precisamos ser para aquele edifício e precisamos ser aquele edifício. Amém. Aleluia. Os irmãos podem vir compartilhar.